A questão boa da união, da Lógico, casamento. cara, muito bom. Conta pra mim, cara, uma coisa que quando eu vi, eu fiquei muito surpreso, que foi a tua conversão, cara. Queria que você contasse um pouco disso aí, cara. Olha, vou te falar uma coisa. Eu não entendo até hoje o amor de Jesus, porque, cara, eu amo um cara perdido, né, cara? Eu achava que não tinha mais jeito pra mim, né? Eu tava assim, a forma que eu era alcoólatra, né? Bebia todos os dias, não via perspectiva mais, tava afundando cada vez mais. E quando você tá nesse meio, você acaba caindo em armadilhas, né? Próprias armadilhas para arruinar a sua vida, e foi o que aconteceu. Então, eu cheguei um dia e eu falei assim, me ajuda. Falei Você chegou a ir até a igreja? Fui na igreja e do nada? Do nada, assim, né? E aí eu cheguei e falei assim, me ajuda, né? E aí eu viciado, né? Bebida, eu acordava bebendo. Eu lembro, Eu acordava 10 horas da manhã e já, né? Eu tomava, ela tomava 38 latinhas por dia. Acredite se quiser. Eu lembro que você contou da vez passada. Aquelas fininhas, né? Sim. 38, então eu acordava bebendo quando eu acordava de manhã cedo, pra renovar, ou pra não ficar de ressaca, eu tinha que beber de novo. E aí minha vida destruída e tal, e eu falei assim, Jesus, vem, me ajuda e tal, e com muita sinceridade, cara. Então, e Deus, ele é sinceridade, e ele viu em mim sinceridade, de querer mudar, mesmo que eu não conseguia. Eu falei, eu não consigo, eu não tenho força, não consigo, não dá. E Jesus viu sinceridade em mim, e quando há sinceridade, aí ninguém pode fazer nada. Aí Jesus entra, porque o Jesus trabalha com a verdade. E quando a verdade ela entra, não tem o que segura. Então, através de eu pedir ajuda e ser sincero e querer mudar, Jesus entrou em mim e falou, vamos dar uma voltinha aí e tal. Eu até me emociono. Cara, aí ele falou, vamos dar uma voltinha e tal. Eu comecei a dar com Jesus mesmo sujo, mesmo me bebendo na igreja, bebia cedo. E ele falou, não deixa, nada de acusar, vem, mesmo sujo, vem. E eu fui, e aí com o tempo, mesmo sujo, porque quando te acusando, não, mas você é isso, você é aquilo, não, vai, pode ir, vem assim mesmo. E eu ia, e com o tempo Jesus foi me limpando, a hora que eu vi, eu conseguia não beber mais. E aí Jesus, ele fez uma coisa que eu falei, Jesus, mas e agora? Minha vida já está destruída. Ele, calma que você é comigo. Calma. Aí eu andando e comecei a viver com Jesus, cara, andar com Jesus, cara. E aí, a primeira coisa foi a paz incrível que eu tive, cara, uma paz incrível que eu já dormia, acordava feliz, dormia a noite inteira. Uma felicidade de não precisar de mais nada, ter droga nenhuma. E aí eu tava tão feliz, cara, uma felicidade absurda que é o próprio Espírito de Deus, uma felicidade que eu era feliz, não precisava de bebida. Então, assim, eu ficava feliz por ser feliz. E aí, Jesus, ele mudou completamente a minha vida. Cara, minha forma de falar, minha forma de pensar, meus pensamentos, meu comportamento. E hoje, cara, eu sou um cara completo, feliz. É visível, cara. É visível. Eu sou um cara muito completo, um cara muito feliz. E não tô falando de igreja, de religião, aleluia, não é isso não. Eu falo de entrega, cara, de entreguei meu coração no altar de Deus, entendeu? Ele viu verdade em mim, me aceitou do jeito que eu era e mudou, não só mudou a minha vida, cara, como restituiu tudo que eu perdi pro diabo, cara. Eu acredito, Você cara. Acredita que lógico que eu acredito, velho. E ainda falei, Jesus, eu falei, nossa, mas que amor é esse que eu não entendo, cara? Porque, poxa, eu falo pra quem sofre, cara, de bebida e tal, eu falo, tem jeito, cara. Porque Jesus diz, cara, quem eu é pra Jesus, me existe mesmo, porque Jesus é muito de Deus. Ele não esquece de ninguém não, cara. Porque isso, cara, por ele ter feito isso comigo, cara. Mas você acredita que esse lance que o Neymar foi um presente realmente de Deus pra você, o pastor falou isso pra mim, cara. Você chegou a pensar nisso, cara? Tipo, o Neymar foi um presentaço, cara. Cara, vocês acreditam que o pastor falou isso pra mim? Ajudou a restituir a sua vida, cara. Foi, cara. Foi isso. E Deus...
E eu orei tanto para que Deus ele enviasse alguém e tal, para usar as pessoas. E Deus trouxe o Neymar por minha causa, cara, pro Brasil. Tudo é possível, eu orei isso, cara. E muito mais virá a partir de agora, porque eu aprendi o poder da fé, né, cara? Eu Deus, a gente conversa assim, e eu falo, Deus, se possível, se for da tua vontade, porque eu falo, se for da tua vontade. Legal. Faz isso e tal. Cara, Deus fez. O Dreams, por exemplo, foi uma resposta de Deus, porque eu falava pra Deus, Deus, me dá um local pra eu fazer e tal, e não tinha nada, ninguém e tal. O cara, como é que eu falei? Usa pessoas, usa o Fefo, que é um cara querido aqui, amigo meu, me apresentou o Rodrigo, e aí temos já um local pra gente fazer. Então, assim, eu falo com Deus, eu peço e Deus me dá. Claro, eu vivo na obediência, não ando no pecado. Que isso é de grande valia, porque eu tenho autoridade para chegar a Deus e falar, olha, Deus, eu peço isso e tal, pelo meu irmão tá curado, agora meu irmão tava com uma doença raríssima, meu irmão. Olha só, cara. Meu irmão tava com aplasia medular, cara. Ela não tem cura, é uma doença raríssima. Meu irmão, ele tava já desenganado, e eu falei, peguei minha esposa, falei, vamos orar. E abrimos o propósito, 3 horas da manhã orar, e falei, Deus, ó, não interessa, o Senhor é Deus, o Senhor que faz o corpo humano, o Senhor vai lá agora, em nome de Jesus, envia um anjo lá agora, e faça tudo novo, e tá curado. Meu irmão tá curado. Então são coisas assim mas pra chegar nisso, eu tenho que estar na obediência, eu tenho que ter moral pra chegar a Deus e falar, Deus, me ouve, para Deus me ouvir, eu tenho que estar obediente, e é um prazer para mim obedecer a Deus. Hoje negar um copo de cerveja, eu fico feliz, eu falo, não bebo, assim, porque assim, não é pecado, tem gente que bebe, tudo bem, mas assim, eu sei que para mim é pecado, porque eu não tenho limite, eu não vou parar, vou me embriagar e vou desagradar a Deus e perder minha autoridade perante Ele, que é o pior que tem. Você sabia que eu tô sem beber desde janeiro, cara? Eu também tô sem beber desde janeiro. Eu mesmo, parei, é sério, cara. Não, mas tem gente que consegue beber, sabe? Mas assim, pra mim não dá. Não, eu sei, mas é que hoje também eu acredito que, tipo assim, eu não sei até quando, mas hoje eu tô fazendo atividade física, tô com outras coisas também, e percebo o quanto isso também muda, não só a questão física, mas a questão mental. Como que você consegue produzir melhor? Como que você consegue... demais, cara, demais, como que você consegue... Você, principalmente, que é um cara que tem a mente, você é inquieto, cara. Você é um cara, tá sempre... Toda vez que a gente trocou ideia, você é um cara, alegre, pensa, quer fazer o curso, quer montar um personagem novo. Você falava assim, cara, me ajuda. E outra coisa que é legal a gente falar, que Deus tem restituído até a sua credibilidade, cara. Amém, cara. Você concorda, cara? Sim, cara. Sim, porque assim, o ser humano ele tem a capacidade de julgar as pessoas, né? Porque assim, fala, nossa, Ele tem problema com isso, com aquilo, né? Não precisa nem entrar em detalhes, mas hoje você recuperou isso aí, cara. Foi mesmo, cara, porque o ser humano julga, não, o cara era bêbado, não sei o quê, então assim, não, e Deus, ele tem feito isso, cara, Deus faz com que as pessoas olhem de uma outra maneira, né, ele tem esse poder mesmo, e também funciona minha oração também, porque eu oro nesse sentido também. Achei muito legal aquele vídeo que você falou que, tipo, na frente da igreja, que falou, muita gente critica, muita gente fala, mas aqui salvou a minha vida. E eu achei muito legal aquilo, cara. E assim, eu digo, porque assim, eu ia morrer, cara, eu ia estar morto, não tem como, porque quem me ajudou muito também foi o Tiro Lipa, também. Ele nunca largou sua mão, né, cara? Nunca, me ajudou muito, cara, porque ele falou, cara, você tá doente, ele batia, você não enxerga não, como é que ele falava? Você não enxerga não, moço, você tá doente, cabra, chega não, cabra, tá doente, e tal, isso aqui eu não enxergava, porque quando você tá num nível desse, você não vê, né, você não percebe, e aí ele falou, vai se tratar e tal, e aí caiu na minha, foi pra tudo aí, faz um check-up macho, e realmente eu já tava eu ia acabar morrendo, né? E foi aí que eu procurei ajuda espiritual e tem jeito, cara, porque assim,
Porque o pior do vício da bebida é a credibilidade, né? Que o cara fala que vai parar e, não vai, e sempre cai naquela, não, pô, não acredito mais em você e tal. Mas naquele momento o cara tá sendo sincero, ele quer parar, não é malandragem dele. Sim. Ele fala de verdade, eu não vou parar, mas é que naquele momento ele tá falando, só que o vício, ele tem uma força espiritual que age na mente. Se não for um espírito maior do que Jesus para combater, Também. ele não vai sair, não tem jeito. Você pretende voltar um dia pra TV, Felipão? Já pensou nisso, cara? Os convites estão abertos. Alô, você, Rede Globo? Alô, Rede Globo, alô? Então, Fez 60, como é o Tony Ramos fazendo 60 anos? 60 anos da Rede Globo. A Rede Globo Televisão tá de portas abertas para você contratar. Você fazia o do Rei do Gado lá também? O Antônio Fagundes, que gostaria de dizer uma coisa que eu sou o Rei do Gado. Então voltando. Falando de TV. Não, da igreja, rapidão, só fazer uma propaganda. Manda ver, cara. Quero agradecer demais ao pastor. Eu quero agradecer demais. Não é placa de igreja, não. Pode falar o que você quiser, meu querido. Assim, mas pode falar. Deus, não tem igreja, né? Não tem igreja. Mas assim, querendo ou não, né? O pastor Gerson ali da Igreja Universal. Da Igreja Universal, da JK, ali, aquele lugar ali, não é um lugar, mas Deus se manifestou ali para mudar completamente a minha vida. A minha vida, ela tá completamente mudada, cara. Então, assim, hoje... Deus... Mas você pode, cara, eu acho que você deve honrar a Igreja Universal por esse sentido, claro, cara, porque aquilo que você falou, eu fiquei na cabeça, porque assim, muita gente às vezes critica, fala, isso aqui, não sei o quê, mas cara, pra quem te conheceu, pra quem te vê hoje... esses caras nem acreditam. Cara, a transformação que você, visível, que a Igreja Universal transformou, cara, ela é muito... Então temos que honrar, pode falar. Não, e outra coisa, hoje em dia, como forma de gratidão de oferta de pessoal minha, nós vamos nas nossas comunidades, fazemos ação social, entregamos cestas básicas perante a Uno Social, que é um grupo que nós temos na igreja lá. A gente vai nos presídios, que é o UNP, que faz esse trabalho de presídio, de levar a Bíblia lá para aqueles que estão ali aprisionados, né? Então muitos se batizam, conhecem Jesus. Então assim, nós vamos fazer um processo de evangelismo na cidade toda. Então assim, é uma forma muito legal. E eu, como uma forma minha de gratidão a Deus também, eu visito alguns lugares, algumas igrejas também para fazer shows eu faço meu show de forma, como não tem palavrão meu show, uma forma humorada. Legal. Eu faço como uma oferta a Deus, não cobro, cara, eu cobro só assim, na verdade o custo da hospedagem, né, que como às vezes é fora, por exemplo, lá em Goiânia, por exemplo, eu vou, né, a pessoa paga custo da passagem, né, sim, e da hospedagem, eu não cobro cachê, então eu vou lá, faço um show de humor lindo, maravilhoso, dou uma palavra forte para que a palavra, quando ela vai, ela não volta vazia. Então as pessoas estão ali, vão ouvir porque elas foram convidadas por alguém, vai ter um show de humor. É uma estratégia de evangelização, na verdade, né? Lógico. Que a pessoa vai lá, daqui a pouco eu chego lá e bum, dou a palavra, muitas pessoas aceitam Jesus ali, né? Que você é um testemunho vivo, velho, da parada. Um testemunho vivo, então, e eu falo, porque se teve jeito pra mim, eu era o pior de todos. Jesus existe mesmo, cara. Jesus existe mesmo, porque que é isso? Pra mim não tinha jeito. E foi a Igreja Universal com o pastor, como é o nome do pastor? Gerson. Pastor Gerson Arias, Você, só pra mim contextualizar a parada, você foi, quando você procurou a igreja, você tava... Porque você falou antes, você só simplesmente entrou naquela igreja? Foi a primeira igreja que você entrou? Foi lá? Eu tava praticamente morando na rua, se você quiser saber a verdade. Sério, cara? Eu tava nesse nível, eu tava quase indo pra morar na rua, porque o álcool ele faz isso. Lógico que a gente mudou o papo, Felipão, só pra gente contextualizar. Eu perdi tudo. Mas é legal a gente contar isso para as pessoas entenderem quem você se tornou hoje, velho. É verdade. Isso é muito legal. Não, Deus, ele fez um cara que tava indo virar mendigo já, tinha perdido tudo, eu perdi tudo. Eu perdi apartamento, eu perdi carro, eu perdi tudo pra bebida. Então, assim, o cara fala, não, mas como assim perde? Porque emendando, na hora que você vê o patrimônio, vão perder fora os prejuízos, né? Que você perde, e perdi tudo. Um cara que ia virar mendigo hoje se tornou um empresário de sucesso, faço eventos no Brasil inteiro, converso, Deus me dá capacidade, me capacita aí onde eu não tenho capacidade, mas ele faz eu ir lá, fecha contratos, e hoje, pra honra de Deus, porque eu não busco vaidade em mim, nem honra pra mim, porque olha quem eu era, cara, eu era um lixo.
E hoje sou um cara precioso pra Deus e pra todo mundo, e principalmente pra minha mulher, porque minha mulher me ajudou muito. Eu sempre digo, cara, encontre uma mulher que te aproxima de Deus. Amém. Porque ela me ajudou muito na presença de Deus. acredito. Porque na hora que eu tava meio assim, cambaleando no começo, ela também me sustentou. Né? Segurou a peteca. Falou, vamos lá na igreja, vamos na igreja em momentos difíceis, e ela tava do meu lado, a Patrícia. Então, assim, eu quero casar com ela e vou casar com ela. Olha aí. Casar. Você já pediu ela em casamento? Já pedi ela em casamento, ela vai casar comigo. Que legal. Quando você foi a primeira vez, foi ela que levou você pra igreja? Não, na verdade, eu levei ela pra... Você entrou não, foi avulso. assim, não. Como que foi essa? Foi assim, eu não aguentava mais, eu tava indo morar na rua, é verdade. E ela me conheceu exatamente porque ela era amiga. Na verdade, o que acontece? Nós tínhamos amigos em comuns. E ela acabou indo assistir minha peça. E ela falou, alguma coisa tá errada aí. Eu falei, olha, tá acontecendo. Eu abri o jogo pra ela. Porque a bebida, ela chegava muito bem nas coisas, nos eventos, nas coisas. E sumia o dinheiro. Como é que pode o cara torrar 10 mil reais, 15 mil reais, e tipo em 8 dias, entendeu? Então eu vivia dessa maneira. Então eu já tinha perdido tudo, e às vezes eu criava uma capa, aí ganhava o dinheiro e depois torrava tudo, então eu tava desse jeito. E indo morar na rua, e a forma de perder, já soltando, já pra perder tudo. E aí eu conheci e abri o jogo pra falar, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo dessa maneira. E ela sofria de depressão e também tinha vícios de cigarro. E aí eu falei assim pra ela, olha, eu conheci um lugar muito bom, tá fazendo muito bem, vamos comigo porque eu não quero ir sozinho. Aí Deus transformou a minha vida e a dela também. Olha que interessante, cara. E um ajudando o outro. Ela largou o cigarro, rapidamente. Também tudo da vida dela que tava travado, né, da forma dela, do trabalho dela lá, dos eventos que ela fazia, voltou, os clientes apareceram de volta. Graças a Deus. Coisa de 20 anos atrás. Olha só dela. que legal, cara.